Fala pessoal, estou aqui hoje com um camarada que eu encontrei aqui na Lumitec, o grande Diego Fernandes. Foi com um aperto de mão que eu entrei já em estúdio com ele para... Acabei ajudando você a gravar, né? Sim, fizemos um multicâmera aqui, ficou bem mais interessante, inclusive. E disso veio uma amizade que nos trouxe até aqui, esse momento. E vamos fazer um bate-papo aqui bem descontraído. E a gente vai trazer hoje aqui um tema que não é só para fotógrafo, mas vamos tomar a fotografia como base, que é o ar ligado. É o ar ligado que está... Agora desligamos. Que é sobre inteligência artificial. Diegão, me fala uma coisa. Como é que você vê a inteligência artificial, antes de você falar da fotografia, no geral, assim? Eu sou um cara antigo, né? Eu tenho muitas ressalvas. Eu uso a inteligência artificial, mas eu tenho muitas ressalvas. Eu acho até que tem uma parte boa da inteligência artificial, mas é a parte paga. Essa parte gratuita, ChatGPT gratuito, por exemplo, acho horroroso. Eu tenho o Copilot, né? Porque eu tenho o pacote Office, que é uma IA paga. Sim. Até o Copilot, cara, ele ajuda sim. Por exemplo, você precisa fazer uma fórmula de Excel, você joga lá no Copilot o que você quer fazer, ele te entrega pronto. Coisa que para mim é chover no molhado, porque eu dei aula de Excel durante anos, aí, então muita coisa eu já sei, né? E eu acho que a inteligência artificial é igual você usar a câmera no automático, né? De certa forma. É a máquina que decide por você. Né? Então, às vezes eu tô com uma baita preguiça. Pode falar palavrão no seu vídeo? Olha, então às vezes eu tô com uma puta preguiça. Uma puta preguiça de, sei lá, digitar uma copy para colocar numa postagem minha do Instagram. Aí eu vou lá, boto no ChatGPT, a ChatGPT, falar sobre tal assunto, coloco um prompt lá, ele me traz, mas putz, cara, é muito... Parece aquele trabalho de escola que você fez de última hora, sabe? Sim. ChatGPT, fale sobre retrato corporativo. Ele já vai... o retrato corporativo é muito bom, é importante para você. Porra, isso daí eu já sei, né? Mas você sabe que tem um segredinho para você resolver isso, né? Que é o tal do prompt, né? Sim. Se você entender assim, conseguir pegar a matemática dele... Então, mas às vezes você coloca um prompt tão mastigado que é muito mais fácil você ir lá e escrever o texto. Eu uso dessa forma, né? Por exemplo, você vai escrever sobre uma postagem no Instagram, LinkedIn, alguma rede social. Eu faço texto e eu peço às vezes para ele só melhorar, que eu meio que faço uma psicografia. Vou lá, faço, não me preocupo com pontuação, com nada. Então eu peço só para ele revisar o meu texto, aí eu reviso o texto dele, e aí eu pego e uso esse texto. Mas assim, a criação é minha, ele é meu revisor. É que eu gosto de escrever, né? Eu gosto que a coisa seja autoral, isso às vezes as pessoas não entendem. Tem um grande amigo meu de marketing que ele usa muito inteligência artificial. E é uma época que eu estava alimentando o blog do meu site, né, ele falou, Digão, faz por IA, a IA já vai trazer o texto para você, e aí a IA você posta lá, ela já coloca com SEO e não sei o quê. Realmente, se eu fosse seguir o método dele, eu teria mais resultados. Só que eu falo, cara, eu escrevo no blog, eu mesmo vou lá e escrevo, porque eu sinto que as pessoas vão acabar perdendo um pouco a capacidade de raciocínio. Como já aconteceu na nossa geração, cara. E também fica tudo um pouco igual, né? A linguagem. Fica tudo igual. Você olha para uma foto por IA, você bate o olho e você sabe que foi feito por IA. Eu vejo isso, teve uma mudança da minha geração, que já é a geração que os professores começaram a ficar mais abertos à calculadora, em sala de aula e tudo, com a geração, por exemplo, da minha avó. Minha avó está com 93 anos. Faz uns 4 anos eu dei uma televisão de presente para ela e tal, só que as tomadas eram tudo tomada antiga, tal, estava tudo ferrado lá. Ela falou, vamos no depósito, a gente já compra tudo que precisa, né? E o cara do depósito também era das antigas, ele foi anotando tudo no papel ali, né? Só que a minha avó estava do outro lado do balcão. Ela estava olhando a conta de cabeça para baixo. Ela falou, vai dar tanto. E o cara fez na calculadora até os centavos. E não foi que ela ficou assim com o dedo, não, ela bateu o olho e já sabia. Por quê? Porque ela vem de uma época, cara, que você tinha que saber, além do fato dela ter trabalhado com comércio também, então você faz conta, né? Galera hoje em dia não sabe ver a hora em relógio de ponteiro.
É verdade. Cara, minha avó ela vê hora, até naqueles relógios que não tem a marcação, pelo ângulo do ponteiro, ela sabe Já a hora. sabe. Né? É uma coisa impressionante. E a gente tem uma geração aí que, cara, às vezes eu recebo leads que não sabem escrever. Eu tenho que fazer um exercício de interpretação Cara, para mas entender. isso é direto, cara. Eu também. Mas Pedido de orçamento que você fala, cara, o que ele quis dizer com isso, né? Pois Não é. tem pontuação, não tem Não vírgula. tem nada. E assim, isso a gente está falando de uma geração que no máximo parou de escrever à mão para começar a escrever no computador. Sim. Agora a gente está entrando numa geração que eles não precisam mais digitar. O computador para o jovem hoje é algo arcaico, obsoleto, que eu acho ridículo, né? Porque uma tecnologia não substitui a outra. Mas eles vão estar acostumados a nem digitar, a falar ali o prompt que eles querem e trazer pronto. E o pior, se ele falar o prompt errado, a inteligência artificial vai começar a interpretar errado e vai começar a entender que ele falou errado e vai corrigir para ele. Né? Só que eu acho que tudo nessa vida, não existe almoço grátis. Nenhuma empresa de tecnologia fez a IA porque a gente ama a humanidade e quer facilitar. Aconteceu com a música. Né? A gente teve uma época aí que música você baixava, não pagava 1 centavo sequer pela música. Sim. Né? O que aconteceu? Começaram a fechar cada vez mais o cerco, hoje você paga de novo pela música. Mas a gente tem uma diferença aí, né? Porque naquela época do Napster, do Kazaa, você não pagava, né? E hoje o músico ele recebe muito pouco pela música. Sim. Então assim, pra gente é bom, que paga pouco, mas pro artista, cara, é péssimo. É péssimo, é péssimo. É porque ele ganhava muito na venda de disco, né? Aí eu já acho que se a gente fizer um paralelo com o nosso mercado hoje, né, falando de fotografia, o que acontece da galera vender barato o teu serviço, né? Você vender por um preço que é correto. Aí vai o cara lá, sei lá, eu faço casamento a 10, o cara vende casamento a 2 e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não, Né? de jeito nenhum. O que você está levando disso, né? Assim, o cara paga, seja lá qual for o meio que você trabalha, né? Retrato, não importa, né? Mas sempre tem o famoso prostituto, né? O desgraçado não ganha, ele perde dinheiro fazendo isso e ainda tesoura, né? Impede os outros de ganhar. É isso que eu não me conformo, E fica cara. feliz, achando que tá... Acha que tá abafando, depois tá na merda, não consegue comprar nem um pãozinho de manhã, não sabe por quê, porque não sabe cobrar, cara. A nossa câmera, bicho, eu penso o seguinte, você tem uma câmera minimamente decente hoje é 10 pau. No mínimo, né? No mínimo, assim, uma câmera de entrada, que dê para você trabalhar, 10 pau. Uma câmera decente, uma lente decente, isso sem falar em tudo que a gente já falou no vídeo anterior, que está lá no meu canal, que é de armazenamento na nuvem, de fazer um backup do backup e tudo, né? A gente está falando só do carinha ali que tira a foto, descarrega no computador, edita e entrega. Exatamente. Né? Então, cara, a conta não fecha, né? Pô, como é que você vai sequer pagar a câmera se você não cobra um preço decente? Né? Então, as pessoas não colocam isso às vezes, que tem o preço da câmera. E pensa o seguinte, tua câmera não vai durar para sempre. Tem sua vida útil. Tem sua vida útil. Assim, câmeras DSLR, mirrorless, Sony, Canon, Nikon, são marcas boas que foram feitas para durar, mas não são eternas. Exatamente. Então vai chegar uma hora que você vai ter um problema aí com a tua câmera, vai ter um problema com a tua lente, e aí você fez uma reserva, você cobrou o suficiente para fazer uma reserva, porque se a tua câmera pifar, a tua carreira acabou. Já era. Né? Já era. Não, e isso é outro ponto. Às vezes a gente tem que ter 2 câmeras para não correr o risco de num evento você ficar sem câmera ainda. É aquela máxima, né? Quem tem 2 câmeras tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Não tem nada. Né? Então tem isso. Aí você coloca aí nuvem, um Dropbox, um WeTransfer da vida, um OneDrive, seja lá o que for, licença do pacote Adobe para poder fazer edição, né? Infelizmente ainda não existe um substituto pro Photoshop, né? A gente tem já o substituto do Lightroom aí, que é o Capture One, né? Isso. Que inclusive acho que até É melhor, né? e outra, você compra, né? É seu, né? Esse negócio da Adobe aí de você alugar, Fazer a assinatura, né? fazer assinatura é horroroso, né? Cara pra caramba a assinatura. Agora, ó, só pegando o gancho do Photoshop, assim. A IA,
você usa ela no Photoshop também, ou você usa de uma outra forma? Como é que você está trabalhando com a IA em relação à fotografia hoje? Eu uso uma IA no Photoshop, mas eu uso com muito cuidado. Porque a IA ela pode deixar muito artificial, ela não resolve tudo. O computador ele não tem discernimento. A capacidade do humano, a capacidade de percepção do ser humano, não chega perto. São, sei lá, teras e teras, exabytes, que se a gente fosse um computador, seriam exabytes ali de informações para você resolver uma situação. Sim. Né? Então, pode ser que a tecnologia melhore, chegue cada vez mais perto, mas a gente tem uma capacidade de raciocínio muito grande. Então, assim, a IA, ela não tem... Esse nome IA é um nome comercial, né? Porque o nome certo é Machine Learning. Sim. Que é a máquina aprendendo em cima do que nós humanos fizemos. Aí ela usa aquilo de referência para trazer resultados. Mas ela não sabe o que é bonito. Porque eu considero a edição parte da arte também. Tanto que você tem que ter um prompt muito bem formatado, né, para chegar perto do que você quer. Exato. Porque senão Bom, ela interpreta. a IA que vem no próprio Photoshop, assim, já me salvou muito, mas teve horas que eu caí na risada. Não, né? eu faço um evento de networker que tem aquelas pulseiras de identificação. Então eu faço o retrato e aquela pulseirinha está sempre ali me incomodando, né? Então eu vou lá no Photoshop, tem que tirar, eu vou na IA e falo, pô, tira a pulseirinha e tal. O que acontece? Ela põe um relógio, ela põe uma... já botou fitinha do Bonfim, cara, já veio cada coisa aqui. Aí eu criei um outro prompt, não, eliminar, tal, a pulseira, manter a pele, tal, continuação, tal. Meu, põe um descritivo, pô, deu certo, só que ele ainda dá aquelas opções que distorcem um pouco, né? Agora, ainda botar um relógio, né? É mais fácil, mais tranquilo. Não chega no bizarro, mas, por exemplo, teve logo quando surgiu, ainda acho que estava na versão beta do Photoshop, que primeiro veio na versão beta, né, a IA e tal, e aí eu fiz um retrato corporativo numa empresa, e foi logo no pós-pandemia, então tinha aqueles dispenser de álcool gel nas pilastras, né, aí, e na época não dava para colocar em português, então eu fui lá, selecionei. Aí eu coloquei assim, clean the wall, limpar a parede. Cara, ele me mete um negócio de veja multiuso, sabe? Aqueles spray no lugar. Ele tirou o negócio. Eu falei, não, pera, Não né? dá, né? Como é que você me chama isso de inteligência artificial, né? De inteligência não tem nada, né? Interpretação artificial. Interpretação zero ali, né? Porra, lógico, fica óbvio que eu queria só a continuação da pilastra sem o negócio, né? Daí, às vezes funciona só de você colocar um ponto, né? Você seleciona, põe um ponto e manda gerar, agora, às vezes, na maioria das vezes que eu coloquei prompt, nossa senhora, isso é umas coisas horrorosas, né? Já me salvou, por exemplo, teve um cliente retrato corporativo, fiz aqui na Lumitec, inclusive. Ele tinha uma gravata que era do pai dele. Não sei a história, se o pai é vivo ainda ou não, mas ele falou, quero fazer com essa gravata do meu pai, tinha uma manchinha amarelinha, parecia ser de mostarda, né? Ele deve ter esfregado, mas ainda ficou, né? E aquelas gravatas padrão. Se eu fosse fazer isso na unha, eu ia ter que usar uma ferramenta carimbo, alguma coisa, só que o carimbo, ele não acerta a luz, né? Depois você ia ter que acertar a luz e tal, ia investir um tempinho ali, né? Fiz com a IA. Putz, fiz, não escrevi nada no prompt, só coloquei um ponto, mandei gerar, ele gerou o padrão da gravata certinho, bonitinho, entendeu que era para tirar a mancha. Então, ponto para IA. Ponto para IA, né? Eu acho que... Então, assim, ela é boa, dá para usar, dá, mas eu acho que a gente tem que... Eu, por exemplo, vez ou outra, eu cato uma foto e faço ali separação de frequência, porque eu não quero esquecer isso. Porque se uma hora a IA não resolver, e aí? Eu deixo a foto sem editar? Bora colocar aqui uma situação doida. Ser fotógrafo, vamos entrar no tema casamento de novo. Cara, aí deu uma zica ali na hora do beijo, você perdeu aquela foto. Você daria um jeito de criar essa foto com a IA? Acho que dá, né? Só que eu estava conversando isso com um colega meu. Dá para fazer, claro. Aí acho que vai... Bom, não sei se vai trazer um resultado natural, né? Porque quando se trata de pessoas, acho que a IA não tem muita alma. O problema é a mão também, né? Mão, gera dedo a mais. Eu ia gerar uma thumb, quando eu comecei a fazer as lives de carnaval,
Aí eu coloquei no prompt do Canva, eu falei assim, gerar uma imagem de um fotógrafo obeso, careca, durante um desfile de carnaval. Puta, ele gerou um cara, meu, mas o cara não tinha nada a ver comigo, assim, sem pescoço. Não que eu tenha muito, mas o cara era muito assim, cara. Aquele paralama só aqui do lado e um terceiro braço saindo daqui. Ô, louco. Falei, putz. Aí eu peguei e fiz o upload de uma foto minha, para ele gerar uma IA. Nossa, mas ele botou um cara tão magro que parecia que o cara tava doente, sei lá. Então, assim, ela não é muito interpretativa, né? Mas teve um amigo que mandou, antes de ontem, um vídeo do Instagram, que eles fizeram ali a foto still de um perfume, aí o cara colocou no prompt ali, geraram um fundo com borboletas e natureza e não sei o quê. Gerou, ficou lindo, né? Talvez para fotografia still, isso possa funcionar. Volto a dizer, ficar com muito cara de IA, mas a artificialidade sempre teve. No corporativo, por exemplo, pessoal que pega foto e cria com tecnologia. Não, então, aí é que eu quero chegar, eu acho zoado. Porque não é só o retrato corporativo, é uma memória, né, cara? Você está registrando você ali naquele exato momento como você é. Você sabe como é que eu defini isso daí? Por exemplo, eu tinha um cliente meu, um parceiro, e ele usava uma foto de IA. Só que ele não usava o nome dele, ele usava como Marajá BR. Então eu falei, cara, essa foto de IA, ela te representa, porque é o Marajá BR, mas essa foto não é você. Aí ele parou para pensar e falou, tem razão. Aí fez uma sessão de fotos, mudou totalmente a estratégia dele e voltou pro nome. Ele usa o Marajá, mas assim, agora é ele. Sim, e outra, né, a questão de reconhecimento. O ser humano, ele reconhece outro ser humano. Então, se você criar algo artificial, fica evidente que é artificial. Por mais perfeita que seja a pele, tudo, tem a questão do olhar, né, cara? O olhar, ele diz muito, assim, ele é muito expressivo. E assim, só concluindo aquela questão, a fotografia, né, quando a gente fala de imagem, a gente não está falando só da estética, a gente está falando de uma memória. Exatamente. Então, eu poderia, por exemplo, pegar esse frame que você está vendo aqui e colocar um fundo da Champs-Élysées e falar, olha, eu em Paris. Cara, eu não tenho memória em Paris. Para que eu vou fazer isso? Né? Faz o menor sentido. Qual né? é o sentido disso? Né? Às vezes vale muito mais uma foto de celular mesmo, que seja uma selfie que você tirou para guardar recordação de uma viagem, de um show, né? Do que você pegar uma foto sua e gerar uma IA de um lugar que você nunca esteve. Você já chega a ser patético isso, né? E tem aquela questão da sutileza. Eu não sei de quem que é a escultura, acho que é do Michelangelo, que tem um músculo aqui que ele fez, que esse músculo só salta se o polegar tiver numa posição. Cara, e isso é de um detalhe Precisão, né? de uma precisão, cara, que só um cara que entende que é gênio, né? vai saber refazer. Cara, sabe quando que a IA vai fazer isso? Mas nunca. Nunca. Mas você sabe que a IA também tem um outro lado, assim, colocando de novo o famoso casamento. Às vezes você tem uma foto numa igreja muito poluída, então você tem caixas de som, sei lá, um monte, câmera no tripé, do cinegrafista. Então você vai lá, cara, você consegue também limpar tudo isso. Isso também é o lado positivo da IA, né? Sim. Não é coisa que a gente ia fazer na unha no Photoshop. Exatamente. Ia sumir de qualquer jeito. A diferença é que você Não, fizesse ou na você unha. deixaria lá também, né? É. Porque assim, aquilo faz parte do evento, né? Sim. De certa forma. Casamento tem muito disso, né? O que está lá, você geralmente deixa, lógico, extintor, você não vai deixar o extintor, porque ele não deveria estar lá, né? Podia estar aqui, não ali. Então a gente acaba limpando as fotos. Isso para casamento acho que foi uma ferramenta muito boa. Sim, cara. sim. Não, concordo. Eu não sou contra a IA. Porque não tem sentido você ter um puta trabalhão para resolver uma coisa se você consegue com um clique só resolver. Exatamente. Não tem o menor sentido você ficar se matando. O cliente quer a entrega, a partir do momento que você manipulou já deixou de ser natural a foto. Né? Então se você tirou uma caixa de som, você já manipulou.
Exatamente. Não interessa se você fez isso tendo trabalho, se você fez isso num clique, já não é mais. Né? E aí entra muito aquela coisa, existe a diferença entre a fotografia autoral e aquilo que o cliente te pede. Sim. Eu gosto da imperfeição. Então, se a pessoa tem olheira, claro, se for uma olheira muito profunda aqui... Suaviza, mas deixa. Você suaviza, mas deixa. Pô, você tira a olheira, a pessoa parece que está inchada. É outra pessoa. É outra pessoa, né? Linhas de expressão, cada linha de expressão conta uma história. Então, na minha fotografia autoral, eu deixo. Agora, os meus clientes, aí é outra história. Meu cliente, eu faço um briefing, e aí, o que você acha de retoque, o que você quer na pós-produção? Aí tem cliente que vai falar, não faz quase nada na pós-produção, só tira, sei lá, de repente uma espinha, que você falou, né? Sim. Espinha não pertence à pessoa. E vai ter aquele cliente que vai falar, não, zera, limpa, chapa. Beleza, você vai lá e chapa. Foto anos 80, anos 90. Tira a caixa de som, tira tudo que, sei lá, tirou uma foto numa praia ali, pousou uma gaivota. Não gosto de gaivota. Você vai lá e tira a porra da gaivota. Ou coloca mais gaivota. Ou quero mais gaivota. Você vai lá e enche de gaivota. Bota na IA, encher de gaivota. Fica lá as gaivotas. Beleza, o cliente vai ficar feliz. O importante nessa vida é quando você pega o celular e aparece lá, Pix recebido. Exatamente. Né? O cliente está feliz, você ficou feliz e pronto, está todo mundo feliz, né? Eu acho que é mais uma questão de você saber usar com inteligência, né? Dosar. Isso. Não extrapolar a realidade, né? Deixar uma coisa que você... usar a teu favor mesmo, né? Algo que seja crível. Agora você imagina também, você vai lá, tira a caixa de som de uma foto e a noiva gosta daquela foto limpa, aí você tem que tirar das outras 700 fotos que você fez. Então, você tem que tomar cuidado também com isso, né? Exatamente. Até não é só IA, é como você vai trabalhar isso. Exatamente, é um bom ponto, porque realmente tem razão. E às vezes a IA tira numa foto, aí você fala, beleza, vou usar esse mesmo prompt em todas, aí não tira nas outras. Exatamente. E aí o que você faz? Ou ele começa a entender o teu jeito. Às vezes e muda, é melhor né? você o cliente nem ficar sabendo que existe aquela possibilidade, porque senão você vai arrumar para a tua cabeça, né? Ou você cobra muito caro. Fala, bom, já vou cobrar, sei lá, 30 mil reais, né? Que se eu tiver que me lascar, pelo menos eu... Mas falando em IA agora, assim, você acha que ela traz mais benefício ou mais dor de cabeça? Mais benefício, né? Eu acho que ela traz mais benefícios. Porque toda a tecnologia é boa, as pessoas que não sabem utilizar. Mas eu tenho uma crença muito forte de que o mundo é cíclico, de que as coisas voltam. Não adianta você querer ir contra a natureza humana. CD, LP. Exato. Sabe, tem coisa que é da natureza. Até um Spotify hoje o pessoal ainda compra mídia ainda. Porra, é que eu não tenho espaço na minha casa para ter uma vitrola, porque eu compraria fácil uma vitrola. Eu tenho o disco lá, eu tenho o Wish You're Here do Pink Floyd, eu tenho a Abbey Road dos Beatles. Eu tenho a coleção dos Beatles. Eu tenho o Revolver dos Beatles. Que LPs lá. Minha cachorra quase comeu o Revolver dos Beatles. Tenho a trilha sonora Top Gun, tudo em vinil, cara. Só não tem onde tocar, né? Mas, pô, se um dia sobrar um espaço na minha casa ali, com certeza eu vou ter uma vitrola. É a mesma coisa, quando começou aquela era, os jovens não vão nem saber do que eu estou falando, mas do ICQ. Depois veio o MSN, né? Que são tipo uns WhatsApps de antigamente, né? Então tinha muito aquela coisa assim da pessoa, em vez de marcar de sair, tudo ficava lá, cada um na sua casa. Na época não tinha o celular, quer dizer, tinha, mas não era smartphone, né? Só servia para fazer ligação. Analógico, digital. O máximo era o SMS que você mandava, né? E então a gente ia ficar na frente do computador lá para conversar. Cara, chegou uma época que a galera falou, não aguentamos mais ficar em casa. E aí a galera começou a sair de novo. Hoje ainda tem, né? Tem muita gente que, às vezes você vai num barzinho, a galera até sai, mas você chega num barzinho, tá todo mundo olhando pro celular. Acho isso bem patético, né? Mas ainda assim as pessoas querem ter essa coisa de estar junto, de estar fisicamente perto. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha o hábito de ir em restaurante com a minha esposa e eu reparava que às vezes estava um casal e eles não tinham comunicação, né? Cara, aquilo começou a me chamar muita atenção. Cara, eu comecei a fotografar esses casais. E um dia eu estava em Paraty com a minha esposa. Aí eu fui fotografar um casal e o LED ligou, cara, do celular. Puf, na cara deles. Aí todo mundo me olhou, cara. Eu dei uma disfarçada.
Tava só testando um negócio. Cara, que perrengue, cara, que eu passei ali, uma vergonha, cara. Puta merda. Eu parei de fazer isso depois dessa. Falei, não, chega. Muito risco, cara. Tem muito, né, cara, disso. Uma vez, final de ano, foi a última vez que eu passei, na minha vida, que eu passei final de ano na Praia Grande. Né? Minha avó mora lá, né? Não é à toa que eu vou pra, não é que eu gosto de ir pra Praia Grande. Vou pra visitar a vovó. E aí, putz, cara, também a mesma coisa, cara. Chegou um casal do lado e lá tem aquela porra daquelas caixas de som que o pessoal leva, né? Que é umas músicas horrorosas, inclusive. Aí o cara botou o som ali, cara, vai ele, a esposa e o filho. O cara só tomando cerveja e não sei o quê, curtindo o som. Cara, a esposa e o filho assim, ó. Porque o volume estava alto num ponto que não conseguia conversar. Caramba, mano. E aí? E as relações interpessoais, né? Então, tem gente que perde, mas... volto a dizer, é igual foi o caso do óculos. Você lembra do óculos da Meta? Sei. Pô. Nossa, que falando. Eu vi inclusive o Sacani falando, né? Nunca mais ouvi o Sacani falar. falou: Né? isso daí é maravilhoso. Você põe, você não quer mais tirar. Cara, não vejo ninguém usando isso daí. Não pegou, né? Não pegou, cara. Mesmo que a gente está aqui conversando, pô, olhando olho no olho, cara. Aí entra em off, a gente fala outras coisas, fala umas besteiras que não poderia ir pro vídeo, mas porra, tá perto, cara. Agora você imagina se eu tivesse com um oclão lá na tua casa, eu com um oclão na minha. Cara, não ia ser natural, ia ser um cenário totalmente virtual. Acho que em 5 minutos acabou o diálogo, né? Cada um no seu mundo. Exato, sabe? E outra, pô, você está dentro de casa, você não sai, as pessoas precisam sair, precisam se movimentar, o ser humano não foi feito para viver sozinho, não foi feito para viver isolado. A tecnologia tenta fazer isso, mas existem 2 caminhos que isso pode levar. Ou a pessoa fala assim, não, vou dar um tempo com a tecnologia e eu preciso voltar a me relacionar com pessoas, ou explode, igual está explodindo esses casos de depressão. Nossa, é por causa disso, cara. Assim, eu não sou especialista, tá? Não sou psicólogo. Se algum psicólogo discordar, pode comentar aqui embaixo. Mas, assim, na minha rasa opinião, eu acho que é isso. Você fica viciado em dopamina lá de TikTok, de não sei o quê. E, cara, isso não é uma coisa assim que eu falo só de adolescente, não. Hoje de manhã mesmo, eu acordei, sentei na cama e falei, deixa eu só ver um negócio aqui no meu celular. Passou meia hora ali, né? Isso daí foi feito para viciar, né? Claro, eu ainda tenho um autocontrole, né? Se a minha prioridade de conversar com as pessoas é sempre frente a frente. Sim. Né? Então, tudo bem, a gente está gravando, o celular está no modo avião, mas se a gente não estivesse gravando aqui, eu ia estar com o celular no mudo e a gente conversa. A prioridade é quem está aqui na minha frente, claro. Hoje a gente trabalha com o celular, nossos leads vêm pelo celular, dá uma olhadinha para ver se... Agora, se for, por exemplo, um amigo mandando meme, ou coisa que não é urgente nem nada, vai ficar para a hora que eu chegar em casa. Sim, exatamente. Né? Se for um cliente ali bom, que pague bem, né, de preferência, aí eu vou falar, Elias, espera só um pouquinho. Amigo é na hora do banheiro, né? Assim como o Elias também, se fosse um lead para ele, um lead bom, ele vai falar, não, peraí, preciso responder porque é urgente, né? Mas aí são coisas de trabalho, né? Agora, na conversa, cara, é o frente a frente ali, a gente precisa disso, né? Eu acho que a inteligência artificial vai passar por isso também. Vai chegar num ponto... Já está passando, eu acho. Que vai começar a ter uma curva descendente ali dessa moda. Olha, eu vou te falar que já está passando, porque assim, eu trabalho muito com LinkedIn. Então, no LinkedIn, chegou um momento em que você só via o mesmo padrão de texto, você percebe pelo jeito como é escrito, com caixa alta, sempre começando a primeira palavra nas chamadas. Você começa a ver, fala, isso aqui é IA. Então, isso, já está muito claro que realmente está mudando. Eu estou falando isso no meio profissional, tá? Então, assim, de repente, Instagram, outras redes mais populares, vamos falar assim, ainda você vê muita postagem, mas assim, por outro lado, o LinkedIn, ele pode estar melhorando no texto, só que a imagem que ele usa para aquele texto, nossa, acho que 80% é feito com IA. Então, você fala, eu quero uma imagem, sei lá, de uma máquina fotográfica com um mago, com não sei o que lá, você vai lá, cria imagem, para lá e põe o texto sobre aquilo, né? Então, também está ficando chato. Está começando a lembrar o Orkut, que vinha sempre umas coisas brilhantes, umas coisas chatas. Nossa, olha lá, entregando a idade de novo, Orkut.
Cara, não sei, isso eu acho que é inevitável, né? Pelo menos dessa forma também não prejudica ninguém, né? Porque não é uma coisa que só pra você chamar a atenção para você falar sobre determinado assunto, Sim, né? sim. Agora, quando você começa a usar numa pessoa e carregar aquilo, né? Numa imagem, numa foto, alterar demais. Cara, até dependendo da alteração, cara, ela é bem-vinda, né? Você trocar um piso, às vezes que, sei lá, você fotografou num lugar e o piso está muito zoado. Ela vai te trazer um benefício, mas mesmo assim você não está descaracterizando a tua foto, né? Sim. A pessoa em si, ela é a mesma pessoa. Você vai arrumar algumas imperfeições, tudo. É igual né? aqui, né? Às vezes a pessoa vaza um pouquinho esse piso aqui, você estica um pouquinho o fundo infinito, né? Não, até uma limpeza de chão, né? Que vai sujando, você sim, limpa o chão. sim. Que já é uma edição também, né? Sim, sim. Então é a mesma coisa, só. Então, só que de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente acaba trocando o piso para, sei lá, deixar mais ambientado o lugar, né? Sim. Coisa que se precisasse a gente faria na unha também antigamente. Sim, né? exatamente, cara. E fazia, né? Fazia, sim, sim. A alteração na foto existe desde a prancheta, da prancha de edição ali. Eu peguei Photoshop 3, né? Então, Nossa Senhora. Não, mas existia, tanto que muita ferramenta do Photoshop, o ícone dela é da época que se editava na mão, o Dodge and Burn, por exemplo. Sim. A gente tem a lupinha, né, que é o Dodge, né? E tem a mãozinha fechada que é o Burn, né? Que fazia ali na revelação química, né? exatamente. Então sempre teve a manipulação, né? Agora ficou mais fácil, mas é isso que você falou. É a manipulação sem alterar a característica da pessoa, né? E eu acredito muito nisso também, que o natural agora vai começar a ser o diferencial, né? Vai começar, porque uma coisa que as pessoas não percebem da IA, principalmente em relação a texto, é que a IA ela sempre vai te dar uma resposta, Sim. mesmo que ela não saiba. Isso, esses dias uma professora minha falou, pesquisei um negócio na IA, falou tal coisa. Eu falei, mas isso daí eu já vi médico falando, era um negócio de medicina ainda, é o perigo. Eu já vi médico falando que não é bem assim. Mas eu perguntei para o ChatGPT. Eu falei, o ChatGPT, ele nunca vai falar, eu não sei. Olha, eu vou te colocar uma situação do LED ML60, que eu até fiz um vídeo para o canal da Numitec. Né? O ML60-1, ele tem uma função que você desliga a ventoinha. Aí eu pesquisei sobre o 2, e ele falou que sim. Aí eu vim gravar o vídeo, o que acontece? Não tem como desativar, que ele é mais compacto, então acho que não tem nem como pôr mais um botãozinho ali. Aí eu cheguei no ChatGPT de novo e falei assim, não tem essa função. Ele falou, sim, realmente não tem essa função. Eu falei, pô, meu amigo. Você falou que tinha. Vamos sair no tapa aqui? Mas é igual o GPS, né? GPS, eu pelo menos uso como referência só. Se eu sei o caminho... eu também. Eu vou pelo meu caminho, porque às vezes o GPS está falando assim, hora estimada de chegada, sei lá, 6 horas da tarde. Aí eu faço o meu caminho, chego 5h30. Daí ele fala, não é que seu caminho era melhor? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que ele distribui o trânsito, na verdade. Não sei, posso estar errado, mas é a sensação que eu tenho, né, de distribuição. Ele é excelente. Na época que eu trabalhava com TI, eu atendia data center, a gente acha que os data centers são em São Paulo, nada, é tudo no interiorzão, lá lugar que você nem imagina que é um data center. Você olha, você acha que é uma fazenda. Você nunca usou guia 4 rodas? Não. Olha, para não dizer que eu sou tão moderninho assim, eu cheguei a usar aquele já do Google, que você tinha que imprimir a rota, e aí você ia olhando lá, né? Mas quando eu comecei a viajar com TI, já tinha o GPS, né? Então, me ajudou muito, porque às vezes, por exemplo, o negócio é em Sorocaba, você chegar em Sorocaba. Então, mas olha como tem tudo a ver, né? São ferramentas que vieram para melhorar nosso dia a dia. E elas também se adaptam com o passar do tempo, Sim, né? a gente se adapta a elas, né? A gente começa a aprender a utilizá-las. Não, e elas aprendem com a gente da mesma forma, porque você... essa rua agora inverteu a mão, você pode avisar onde tem um radar, você pode avisar se tem uma rua interditada, um acidente de carro. Sim. É como se fosse uma inteligência artificial também, né? Sim, não deixa de ser, né? É tudo algoritmo, né? A inteligência artificial é um algoritmo. Exatamente. Né? Ela vai aprendendo
né, através de referência. O bom dela é que ela responde rápido, né? Isso dá um pouco de medo, né, porque ela não pensa muito para responder, então. né? Mas ela é um algoritmo ali que vai basear naquilo que a gente entrega, né? Tanto que para a imagem já não é tão rápido assim, né? Já demora um pouquinho, já leva uns 2 minutos. Essas brincadeiras agora com boneco, tudo, né? Você tem uns 2, 3 minutos de processamento de imagem. O que eu acho legal da inteligência artificial é isso, né? As besteiras. As besteiras que o pessoal faz. Puta que pariu, mas eu dou tanta risada, cara. É um negócio, às vezes, até que muita gente talvez não ache graça, mas, cara, tem coisas... É que eu sou meio escroto, né? Então, eu dou risada de humor pesado, assim, né? Esses dias eu vi o do Drauzio Varela, cara. Pegaram um vídeo, mas, cara, o lip sync é certinho, cara. Tem vários, de futebol. Cara, você olha, parece que é ele que tá falando. Ele tá falando desse negócio de pegar uma foto e transformar em anime, né? Que virou essa moda agora. Sim. Né? Aí ele fala que se você tá fazendo isso, que já tá dando, que logo vai começar a dar coceirinha no chip. Cara, é escroto pra caralho isso, mas eu ri muito quando eu vi, porque o Drauzio Varela é um cara sério pra caramba, sim, né? Sim. E aí você vê ele falando assim, do Papa vestindo Balenciaga lá. Cara, então assim, pra essas coisas eu acho super divertido, né? Mas a gente está acertando ali os ponteiros para poder usar isso como uma ferramenta mesmo, como algo útil, e não como uma substituição ao nosso poder de raciocínio, né? Sim, sim. Tudo bem, vai ser isso o futuro? Vai. A tendência é que usem cada vez mais isso e tal, mas eu tenho um pouco de medo. O medo é a gente não usar mais a cabeça, né? Exatamente isso. A gente perdeu o nosso poder de raciocínio, porque tem uma coisa, cara, vai ter alguém que vai ter que trabalhar nisso. Sim. Então, o que eu vejo hoje de uma geração mais recente é que não tem mais o mediano. Por exemplo, na minha época de escola, eu tinha o cara que era burrão, aquele que era, você via que ia ter que contar com a sorte. Tinha o aluno que era super inteligente, e tinha um mediano, que era eu. Era aquele cara que não tirava C só para passar de ano, mas se eu me esforçasse um pouquinho, se eu trabalhasse bem, eu me virava na vida, né? Hoje em dia não existe mais o mediano. Então hoje em dia você tem 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas super protegidas pelos pais, que vão lá e brigam com o professor porque por que meu filho tirou 0, tirou 5, né? E a gente tem as raras exceções, que é aquelas pessoas que realmente, ou por si só, gostam de estudar, gostam de se interessar, que pensam, opa, peraí, tem inteligência artificial, mas tem alguém criando isso. Então eu não quero ser o que depende, eu quero ser aquele que cria, né? Então vai separar cada vez mais, não vai ter mais um mediano. Só que o problema é que essas que pensaram lá na frente, que são as que criam, vão manipular as que consomem. Estava conversando com uma amiga esses dias, que ela é professora de escola particular. Cara, e está muito... Se a nossa geração, essa geração de 20 e poucos anos já está assim, a que vai vir vai ser muito pior, cara. Não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada. E sabe uma coisa que eu acredito muito? A favela vai vencer. Sabe por quê? Porque o EEPG, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, cara, não tem essa não. Se o pai for lá reclamar com o professor fala assim, meu filho, bota a tua criança para estudar, senão ela não vai ser nada. Ela não tem que responder, ela responde ao Estado, né? Mas a gente sabe que o Estado... Sim, tá nem... Aí, nesse ponto, eu acho que está certo. O professor é autoridade, né? Agora, escola particular, eu vejo para minha filha, cara. Minha filha, eu lembro uma época lá que ela foi fazer trabalho na casa de uma amiga, mas elas ficaram se divertindo, ouvindo música e dançando, a mãe toda hora mandando vídeo. Falei, tá, mas e aí, que hora que elas vão fazer o trabalho? Né? Já teve mãe que falou assim que ia reclamar com a diretora, ia falar mal da professora porque a professora está passando muito trabalho. Eu falei, se você for falar mal da professora, eu vou no mesmo dia lá para defender. Porque, porra, que geração que a gente está criando. Tem que botar esse cérebro para trabalhar. Agora, você pega o cara lá que sobe morro,
que teve que se esforçar para comprar material escolar, que ele sabe que se ele não fizer por onde ele não vai vencer na vida, cara, esse é o cara que vai inverter os papéis, cara, que vai pegar esse bando de mimado, que você não pode, falam que você não pode nem falar não hoje na escola. Então ele vai pegar esse bando de mimado, que não vai ser nada na vida, porque os pais super protegem, e ele vai crescer. Cara, e vamos falar que isso, de certa forma, já está acontecendo, né? Você vê casos de, por exemplo, o funkeiro que comprou a Ferrari, que a Ferrari vai lá e toma o carro do cara porque ele não é perfil. Cara, ele já é perfil. Sim. Pô, perfil qual que é? Né? Você se vestir igual, sei lá quem, aí você tem que ser padrão daquele jeito? Sim. Só porque o cara é funkeiro e não pode ter uma Ferrari. Mas o cara vai ter o carro do... Como é que chama o nosso... O Tesla lá. Do Tesla. Do Elon Musk. Isso, então, pô. Ele vai ter esse carro. Sim. Que custa o preço de uma Ferrari. Sim. E outra, né? Acho que quando a pessoa leva uma vida sofrida, ela está mais disposta ao trabalho. Eu vejo... Tem pedreiro influencer agora. O cara vai lá e mostra como instalar uma caixa d'água. Aí olha a visão de empreendedorismo que esse cara tem. Pedreiro, lixeiro. Lixeiro. Então, porra, o cara ele está se divulgando ali. Então, pô, uma pessoa que assiste esse cara e está precisando, eu falo, pô, vou contratar ele. Lógico. Ele vai lá, mostra os problemas que teve, como ele resolveu. Eu falo, pô, o cara é autoridade no assunto. E esse cara vai poder cobrar o preço que ele quiser. Porque a gente não tem. Às vezes o jovem fala assim, não tem emprego, não tem... Lógico que tem, bicho. Olha, aqui em São Paulo, cara, São Paulo tem um monte de gente que trabalha o dia inteiro, que mora sozinha, às vezes precisa resolver qualquer coisa num apartamento, trocar uma resistência, a pessoa não sabe. Pô, bota um jovem ali, um cara que fala, não, pera que eu faço para você. Porque tudo que a pessoa não sabe fazer, você pode cobrar mais caro. É a questão da foto. A foto, ela tem sim aquela, a gente voltando naquele assunto, tem o valor dos equipamentos, os nossos custos e tal, mas existe a questão também do nosso, a gente não está entregando só a foto, a gente está entregando conhecimento, né? Porque se a pessoa, você já deve ter passado por situação parecida da pessoa falar assim, se for para pagar isso eu mesmo faço. Cara, não só essa, como você está às vezes no making off da noiva e o padrinho fala assim, também com uma câmera dessa, e depois de tanto levar a tapa na cara com isso aí, eu peguei e cheguei pro cara e falei assim, tá aqui, faz você. Tá no automático, faça. Aí o TTL, você tem que saber onde você vai apontar, né, tudo isso. Aí o cara não conseguia fazer no automático, porque eu deixei uma pegadinha lá, né. Aí ele falou, toma, não é bem assim como eu pensei. Pois é. Então é isso, a única resposta que você dá para isso é, então faz você. Então você não está cobrando só pela estética, pelos seus equipamentos, está cobrando porque é um gap do mercado, é um gap do conhecimento. Então, por exemplo, talvez um borracheiro, um trocador de pneu, sei lá, não ganhe tanto, porque hoje em dia todo mundo sabe trocar um pneu. O cara não vai poder cobrar muito caro. Você fala, não, se for para cobrar isso, às vezes você quer pagar alguma coisa para não sujar a mão. Sim. Aí o cara, sei lá, vou te cobrar 500 conto para trocar o pneu. Você fala, não, foda-se, eu vou lá e troco. Agora, foto, não é todo mundo que sabe fazer. Mas eu mesmo furei o pneu do carro, furei, né? O pneu furou outro dia e o cara falou, cara, o local desse furo não dá para fazer o reparo XYZ, vai ter que fazer de outro jeito, e era R$90 para arrumar o pneu. Eu falei, porra, 90 pau, cara. Falei, eu nunca vi um pneu de R$90. Mas você tem equipamento para tirar o pneu de lá? Não, mas vai falar também. Aí entra aquela briga de preço de novo, sim, né? Sim. Vale? Eu paguei ou não paguei? Paguei. Pagou, lógico. É escassez, né? Você não sabe fazer. Talvez o cara não tenha tanto concorrente assim. Ele está lá, você vai ficar com o pneu furado. Você vai pagar. Exatamente, cara. Então é isso. E na nossa profissão é a mesma coisa, né? Claro que acho que as pessoas não devem superfaturar, né, porque senão fica impagável a fotografia. Mas você colocar o preço do seu conhecimento, porque a fotografia não é só você garantir o futuro. Quando a pessoa se forma fotógrafo, com equipamentos e conhecimentos, ela já se forma endividado.
Exatamente. Você foi um investidor de si mesmo no passado. Você gastou, vamos falar só do financeiro, tá? Não estou nem colocando o tempo na equação, porque o tempo também ele tem um custo. Mas você gastou com cursos, você gastou com livros, você gastou com equipamento, né? Então você foi o seu investidor. Você está em déficit. Porque, pô, se fosse para gastar isso e você não ter um retorno, era mais fácil você pegar essa grana aí e viajar. Exatamente. Né? É uma coisa, existe uma diferença entre você trabalhar por amor e amar o que faz. Eu não trabalho por amor, eu trabalho por dinheiro. Eu sou capitalista. Eu trabalho por dinheiro, mas amo de paixão estar aqui, ó, nesse set. Eu amo olhar aqui, ó, essa visão que vocês não estão tendo, mas vocês vão ver no celular ali do making off, de ter 3 câmeras apontando para a gente. Eu acho isso daqui tudo maravilhoso, cara. Mas eu faço por dinheiro. Não, e tem outro ponto também, assim, né? Por exemplo, quando a gente, vamos dizer que a gente especifica agregado ao valor, assim, ao que você entrega, né? Sim. No caso da Ferrari, né? Sim. Então, assim, é um carro que poderia custar como qualquer outro, mas o que você entrega é diferente. E isso, o pessoal, parece que Ele te aceita... leva do ponto A ao ponto B, como um Celta levaria. Mas acho que o mundo hoje está girando em torno disso, né? Então a gente tem que estar mais atento a isso, ao valor, né, que a gente entrega, que o pessoal quer saber isso, exatamente. Eu vejo isso muito na fotografia. Então, quando eu estava no casamento, o pessoal questionava o valor, mas eu tinha um valor de entrega também, não era só o meu serviço. Porque o meu serviço qualquer fotógrafo de casamento faz. Agora, o que eu faço além disso? Como é que eu me comporto no casamento? Como é que a minha equipe se comporta? Como que é a minha entrega? Sim. Como que é o meu comportamento? Cara, é muita coisa em jogo ali para você... A sua postura, né, perante Exatamente. o cliente. O cliente ele quer ter o respeito, quer que você tenha a postura, e ao mesmo tempo ele quer ter aquela sensação de exclusividade também. Exatamente. Ele quer ter o que ninguém mais tem. Exatamente. Né? Então, isso também agrega no preço, né, no valor. Exato. E olha só que louco aqui, hein? Parece que é o par do TDAH, a gente muda o assunto no meio. Ah, mas assim que é bom, né? Esse que é o bom da conversa, né, Esse que é cara? o bom da conversa. Deixa bem espontânea. Mas eu vou pedir para você me dar uma última pincelada sobre IA. O que você acha que para a fotografia, qual que é o maior benefício que ela trouxe para a gente? Agilidade. Agilidade de resolver coisas que antes você tinha que... Antes eu levava 6 minutos para fazer uma foto bem feitinha, hoje eu levo menos da metade disso. Até menos, né? Até menos, Porque isso falando, trazendo o mesmo resultado que se eu fizesse na mão, né? Então isso é ótimo, né? Porque o tempo é dinheiro. Enquanto eu estou editando, eu não estou fotografando. Ou eu teria que pagar para uma pessoa editar para mim, enquanto eu faço outra coisa, ou eu tenho que editar rápido para poder atender o próximo cliente, né? Só que editar rápido, você não pode perder tempo, mas também você não pode atropelar o processo, senão você vai entregar um produto ruim. Então, eu tenho que entregar um produto excelente, né, e tentar otimizar meu tempo. Então, acho que a agilidade foi o maior benefício que a IA engraçado faz. que, por exemplo, quando eu fazia as fotos de casamento, eu mandava para uma pessoa fazer, e eu falei para ele, cara, assina um site, né, de inteligência artificial para tratamento de foto, para agilizar o teu trabalho, para você também ganhar tempo. Porque você ganhando tempo, eu também ganho. Sim. E mesmo assim, eu não queria fazer o trabalho. Porque eu também ganho mais tempo ainda, né? Então, eu ganho tempo 2 vezes. Uma por outra pessoa está fazendo, e ela está ganhando tempo para fazer, e eu estou ganhando tempo para não estar fazendo nada. Sim, nem que seja para você descansar. Ou estou prospectando outro trabalho, não importa, né? Mas é uma coisa que realmente aumenta até o nosso volume de trabalho, né? Sim, sim. E tem aquela coisa, né? Eu gosto de trabalhar, acho que todo mundo gosta, né, de trabalhar, por mais que às vezes a gente reclame de cansaço, tudo, mas a gente gosta também a gente trabalha para aproveitar, né? Sim. É uma coisa que eu não sou workaholic. Né? E eu não tenho a menor vergonha, eu teria vergonha se eu fosse workaholic, porque a pessoa que fala assim, eu vivo por trabalho, putz, é uma vida tão cara, triste. Eu já fui, cara. Eu já fui. É mesmo? Quando meu filho nasceu, que eu mudei.
Olha, tá vendo? Agradeça ao seu filho. Obrigado, Joãozinho. João, você mudou a vida do seu pai. Mas é verdade, cara. Antes eu... Nossa... Eu acho que todo mundo teve uma fase assim, né? Porque virou moda, né? É igual o TDAH hoje. Hoje todo mundo tenho TDAH, uhul. Mas teve a época do workaholic, né? Que era um orgulho dizer que era workaholic. Só que é uma vida triste, cara. Eu acho assim, eu gosto de trabalhar para ter minhas coisas, eu gosto de trabalhar para viajar. Sim. Né? Eu gosto de trabalhar porque eu gosto de comer em restaurante, eu gosto de ser servido, né? Agora, se eu não tiver tempo para isso, bem servido, atendido. Bem atendido. Agora, se eu só trabalhar e tiver com a conta bancária cheia, mas não tiver tempo para fazer outra coisa, acho que o trabalho não valeu de nada, né? Exatamente. A gente tem aquelas coisas igual, por exemplo, se eu vou viajar, cara, posso viajar de férias, mas vou levar minha câmera e vou fazer foto. Eu gosto de estar com uma câmera. A câmera eu não encaro ela como um trabalho, né? Claro que tudo que se torna obrigação acaba se tornando um pouco chato. Por mais que a gente ame, vai ter aquele ensaio fotográfico que você vai falar... Alguém morreu. Alguém morreu. Acho que foi essa aqui. Mas essa aqui ainda está. Vai ter aquele trabalho que você fala, pô, esse trabalho chato, não gosto, fotografia estilo, um negócio que eu detesto fazer estilo. Mas às vezes faço por dinheiro, né? Então, sim, a partir do momento que vira uma obrigação, não é tão legal assim. Mas é melhor do que quando eu estava com TI, por exemplo, que TI eu não gostava, tinha que fazer por obrigação. Sou grato a TI, porque assim como você precisou da música, do estúdio para conseguir comprar os seus equipamentos, eu também precisei da TI para comprar os meus. Você viver só de fotografia, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para conseguir comprar os equipamentos. Isso é um assunto que a gente pode abordar no outro vídeo, cara. Podemos, já temos uma terceira pauta aí. Eu tenho bastante então, conteúdo. Se inscreve aqui no canal do Elias, hein? Agora eu tenho que olhar para aquela câmera. Será a minha já morreu também, será? Eu acho que não. Não, a minha está na tomada, né? Então se inscreve aqui no canal do Elias. Deixa o seu like, porque esse bate-papo aqui, ó, não é sempre, não é em qualquer lugar que você vê. Exatamente, com o Diego Fernandes, hein? O grande... grande Diego Fernandes. Grande Diego Fernandes, ninguém conhece. Estamos aqui, uma dupla de peso. Já teve 3 pessoas que me reconheceram na rua, então, desculpa aí. Eu sou um homem. Ele é o terceiro. Diego, super famoso. Elias, brigadão, cara, pelo bate-papo. Sempre, eu que agradeço. Sempre muito bom. Eu tinha que ter mais rolo de filme aí, porque o bate-papo aqui, se deixar, vai que embora, vai, né, meu amigo? Mas, pô, gostei. Temos que fazer mais vezes. Vamos sim. Né? E agradecer a Lumitec aqui para ter... Também, sempre a Lumitec, a Godox também. Toda essa parte de iluminação... a Godox que está promovendo tudo isso. E como meu amigo aqui já disse, se curtiu, deixa um like, se inscreve, ativa seu sininho e deixa um valeu demais aqui embaixo também, né? Porque contribui, né? Valeu demais, nunca é demais. Valeu demais, nunca é demais. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Foi, sobrevivemos. Pô, foi legal, foi muito melhor do que eu estava esperando. Também, cara. Vamos ver quem morreu. Será que morreu? Essa daí tá viva, tá gravando.